Olá pessoal, grande abraço. Estamos de volta aqui com o nosso segundo conteúdo de hoje. O primeiro está lá com informações para você acompanhar a movimentação de ontem também no país do futebol. O Maranhão Atlético Clube retoma as atividades de olho no Itabaiana já nesta terça-feira. Vamos ver o pensamento aqui do professor Testoni, que ainda não deu coletiva. Deve acontecer hoje à tarde lá no Parque Valério Monteiro. E a preocupação do Chamusca, técnico em Sampaio Corrêa, hoje técnico do Itabaiana, para o confronto diante do Maranhão Atlético Clube, lamentou a derrota nos acréscimos para a equipe do Barra na rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer também a estatística da Série C até o momento. E o torcedor do Maranhão Atlético Clube precisa ir para o Castelão no próximo domingo. Ele pede a alteração do horário, mas será que eles vão atender a torcida atleticana? Com esses assuntos, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa, narrador. Prazer, que prazer estar contigo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Agradecer os apoiadores Zezinho Maraboc, Juarez Barbosa, Centro de Formação de Atletas Maranhenses, que é o Cefama. E obrigado muito pela sua conexão. Valeu, minha galera. E abraço para o Carlito lá em Barreirinha. O projeto Educando com Esporte terá o lançamento desta temporada no próximo dia 22. Eu estarei lá em Barreirinha aí com você, meu amigo, minha amiga. Grande abraço. Sábado, a partir das 8h30 da manhã, lá no projeto Educando com Esporte, Barreirinha, Maranhão, com o apoio da Equatorial Energia e do governo do Maranhão. Vamos lá com o Maranhão Atlético Clube, começando as suas atividades nesta terça-feira, de olho no Itabaiana. A conta em relação à classificação é simples, na minha opinião. Acho que o Maranhão ganhou o Santa Cruz, adversário difícil, na Arena Pernambuco, diante de mais de 17 mil torcedores. Vem para São Luís, diante do Itabaiana, do Marcelo Chamusca, que perdeu o jogo passado de 1-0 para o time do Barras, naquela briga incessante para não cair e acabou perdendo, se aproximando um pouquinho mais da zona da degola. Os dois sergipanos, Confiança e o Itabaiana, estão em situações bastante delicadas. E o time do Maranhão Atlético, então, tem esse compromisso do próximo domingo aqui. O professor Marcelo Chamusca deve dar um ritmo, desacelerar, vamos colocar assim, desacelerar esta terça-feira para os jogadores que atuaram, dar um pouquinho mais de descanso, mais jogadores já vão para a atividade. Os que não atuaram devem ter uma carga mais elevada, e aí ele foca o Itabaiana, sabendo que esse é o momento de desacelerar. Gosto muito de ver o Maranhão numa crescente, numa reta final de competição, na sua primeira fase de classificação, e o Maranhão tem amplas possibilidades, por tudo que vem mostrando já há algum tempo. Então o Maranhão tem demonstrado para o seu torcedor uma força, uma aplicação. O Testoni tem o grupo na mão, já sabe movimentar as peças do tabuleiro, não trocando 6 por meia dúzia. Era normal você trocar um lateral por outro lateral, mas quando você quer algo a mais, você tem sim que mexer de forma diferente, até para confundir o adversário, e ele tem feito isso muito bem. O grupo comprou essa ideia e o Maranhão está legal. Espero que mantenha essa pegada nesses 2 últimos jogos. Para o Maranhão não depender de quaisquer outro resultado, uma vitória aqui em São Luís é muito importante diante do Itabaiana. Não vai ser fácil, porque vai ser um adversário que está ameaçado de rebaixamento e precisa também vencer o jogo. O empate não é bom para nenhum dos dois neste momento. Então é necessário e é preciso que o Maranhão tenha atenção e aplicação e não perca as grandes oportunidades que tem se oferecido. O Maranhão não tem tido a capacidade de colocar a bola para dentro das redes. Pelo menos contra o Santa Cruz, das 4 oportunidades incríveis de gol, pelo menos uma entrou, que foi do Felipe Cruz. E que bom que tenha sido assim. O importante são 3 pontos. E para evitar que o Maranhão chegue num confronto direto para saldo de gols, aquele item de saldo de gols, gols marcados, é importante que o Maranhão vença por qualquer resultado os seus 2 últimos compromissos. Diante do Itabaiana, 18h30, no próximo domingo, e depois jogando 17h
lá no dia 29, no outro fim de semana contra o Figueirense, mas é aquela gangorra. Os resultados que aconteceram ontem para fechar a 17ª rodada, o empate do Guarani dentro de casa com o Ipiranga em 2-2 e a derrota do Paysandu ou a vitória da Ferroviária massacrante, goleada de 4-0 para cima do time do Júnior e ficou feio, não? Ficou feio lá para o Paysandu, perdendo de 4-0. Se complica porque poderia ter até arrancado o pontinho, dado uma freada em algum adversário, enfim, mas fica tudo em aberto do 15º até chegar diria, ao próprio Paysandu, Santa Cruz, tá todo muito justinho. Até mesmo a Ferroviária que foi para 27 pontos depois dessa goleada, mas tudo aquilo está muito justo. O Maranhão Atlético, que tem 24, uma vitória, chega a 27. Né? Então, para 30 pontos, eu creio que 30 pontos não tem quem faça um time não se classificar com 30 pontos. Se o Maranhão conseguiu uma vitória diante do Itabaiana, vai a 27, e depois joga tudo para cima do Figueirense no Orlando Scarpelli, não sabemos até que ponto e como vai estar o Figueirense até lá, porque tem adversários complicados aí pela frente, né? Como vai chegar, então a gente fica aqui aguardando para esperar, porque ninguém tem bola de cristal nesse momento. Vamos ver o que disse aqui o professor, o Testoni, em relação ao que está pretendendo e como ele analisa esse momento do Maranhão Atlético Clube. Vamos abrir aspas aqui para o professor Testoni. Ele diz o seguinte: a gente elaborou uma estratégia durante a semana para ter um ataque um pouco mais rápido. E eles compraram a ideia novamente. Acho que encaixou muito bem. No primeiro tempo fizemos uma etapa melhor, tivemos 4 oportunidades claras de gol e convertemos uma. A equipe esteve bem equilibrada e não sofreu tanto. No segundo tempo sofremos um pouco, mas porque o adversário colocou muita gente à frente da linha da bola. Mas mesmo assim tivemos uma chance para matar o jogo no final. O mais importante é a vitória e manter viva a nossa chance de classificação. Agora, passamos para os atletas a mensagem de manter os pés no chão, com muita humildade e continuar trabalhando forte. Ainda temos 2 jogos e agora dependemos apenas de nós para buscar as vitórias, afirmou o treinador. É isso, é por aí. Não tem outra a não ser essas palavras que foram proferidas pelo professor nas análises ou na análise que ele fez em relação ao confronto do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão depende só de si, para evitar qualquer história ou historinha, se você preferir assim, de mas o Maranhão Atlético pode perder o jogo, aquela história toda, e, enfim, para evitar qualquer confusão de não, perdeu, tem que ganhar o outro, fazer matemática. É melhor que o Maranhão ganhe do Itabaiana e ganhe do Figueirense. Aí sim, sacramenta tranquilamente a sua vitória. Tá certo, professor Testoni, colocar a moçada com os pés no chão e partir aí para esse confronto do Maranhão Atlético Clube diante desse adversário que não vai ser fácil, pelo momento que atravessa, pelo momento difícil, complicado. Então, vamos ver o que é que vai acontecer aí no decorrer do período. O professor Marcelo Chamusca, que está bastante preocupado, né? Ele acabou perdendo o jogo para o Barra já nos acréscimos. E aí a expressão do treinador, ela realmente deixa a gente ter a percepção de que ele está bastante preocupado. Dá uma olhada aí no Chamusca, né? Então, Chamusca preocupado. Vamos ver o que é que disse aqui o professor Chamusca na sua lamentação após a partida. Ele lamentou bastante a forma como se deu o resultado, especialmente por se tratar de um duelo direto na briga contra o Z2. O Barra deixou a zona e agora o Tremendão da Serra é o 18º colocado, com 17 pontos, 2 acima do Anápolis, que abre o grupo dos rebaixados. E segundo o Chamusca, o sentimento que tomou conta do vestiário depois da partida foi de muita tristeza. Ele diz aqui o seguinte, abre aspas para o Chamusca: o sentimento é de tristeza, acima de tudo, por ter sofrido um gol nos acréscimos, depois de tanta luta. Mas assim é o futebol. Agora temos que fazer diferente e ter o melhor resultado. Temos 6 pontos a disputar, não dependemos de ninguém, afirmou. Chamusca também destacou negativamente
as oportunidades perdidas pelo Itabaiana, com a principal delas nos pés de Cleiton aos 22 minutos do primeiro tempo. A postura na etapa inicial foi elogiada pelo comandante, mas que mudou na parte complementar do jogo. Diz aqui o Chamusca: tivemos um primeiro tempo bem mais controlado no aspecto defensivo. O adversário não criou muitas possibilidades e nós tivemos as grandes oportunidades do jogo em situações onde chegamos com a finalização limpa, praticamente na pequena área do adversário. O adversário apostou muito em escanteios, faltas laterais, um jogo muito truncado, ressaltou. Não está fácil não, né, Chamusca? Não está fácil, a situação é dramática, mas o Itabaiana está vivo. Itabaiana, o Chamusca conhece o Castelão. O adversário, a gente diz assim, não, conhece o adversário? Não, não conhece. Sabe que é o adversário Maranhão, sabe que o Maranhão Atlético Clube, mas os atletas são totalmente diferentes daquela época, né, Chamusca? Mas o estádio, o Castelão, ele sabe que é fofinho, aí ele pode passar essa orientação lá para os seus comandados. Então tá aí o Chamusca. Agora nós temos aqui, gente, o Confiança, que está numa situação delicada. Eu até dei uma olhadinha aqui nessa matéria aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como a situação é um cenário bastante complicado aqui para o time do Confiança, que já pode ser rebaixado aqui o Dragão no próximo jogo. Esse cenário aqui, ó, que o Confiança será rebaixado na penúltima rodada, mesmo vencendo, com possíveis triunfos do Itabaiana sobre o Maranhão e do Barra contra o Maringá. Aí as esperanças proletárias chegam ao fim, mesmo que ele ganhe do Anápolis. Em caso de empate diante do Anápolis sob seus domínios, o Confiança cai se o Itabaiana conquistar qualquer ponto diante do Maranhão. O melhor cenário para o Dragão seria ganhar e torcer contra o rival local. Em caso de triunfo sobre o Anápolis, somado a uma hipotética derrota do Itabaiana, ele iria a 16 pontos em 19º, ficando a 1 ponto do Itabaiana, faltando apenas a última rodada. É um cenário tanto quanto difícil, complicado, duro de você imaginar, mas pode acontecer? Sim, claro, pode acontecer, não resta nenhuma dúvida. Torcida, o time do Maranhão, então, começando a trabalhar hoje para esse confronto diante do Itabaiana. A torcida do Maranhão Atlético sugere o jogo um pouco mais cedo. Mas como sugerir, para quem sugerir? Para o dirigente do Maranhão? Não pode. A CBF, ela tem os compromissos dela com aqueles canais que transmitem o jogo, que são as plataformas, que às vezes você também, para assistir, tem que pagar. Eles não estão transmitindo de graça a Série C. Então você tem que pagar para assistir. Então, eles têm uma grade. Eles não vão querer mudar essa grade de 18h30 para mais cedo. Porque eles têm outras transmissões que eles também querem atrair a atenção do público para essas transmissões. E aí, como é que faz? Aí o Jogo do Maranhão está programado para às 18h30. Mas já vi muita gente se manifestar querendo um jogo mais cedo, 17 horas, 16h30, 16 até, mas nesse momento está muito complicadinho. E aí não creio que a CBF vá fazer alguma modificação, então já tem até arbitragem para esse confronto. Quer dar uma olhadinha aqui na arbitragem? A arbitragem para esse confronto ela é do Rio Grande do Norte. O senhor Tarcísio Flores é o árbitro da partida, é o árbitro do jogo. Vamos conferir aqui. Aqui, Confederação Brasileira de Futebol, os jogos, e aqui está. O árbitro do jogo é o Tarcísio Flores da Silva, Rio Grande do Norte. Árbitro assistente 1 é o Reinaldo de Souza Moura e assistente 2 é a Edilene Freire da Silva. Quarto árbitro é o Ranilton Oliveira de Souza, que é local, e o analista de campo é o Paulo Sérgio Santos Moreira, que é o presidente da CEAF Maranhão. Né? Então, essa é a arbitragem que vai marcar o confronto do Maranhão Atlético jogando neste domingo às 18h30 diante do Maranhão. Porque há toda uma logística também de passagem, de hospedagem. Então, é difícil, complicado. E menos de 10 dias para você mexer, aí você não mexe. Até porque isso aí já está programado há muito tempo, viu, torcedor? Está programado há muito tempo. Isso aí, se os caras não mexeram, agora mesmo então é que vai ficar muito complicado você poder fazer essa mexida. Eu quero mostrar agora a estatística aqui do Campeonato Brasileiro da Série C. Então vamos a ela. Vamos mostrar um pouquinho aqui para a nossa galera o seguinte. Vamos lá, aqui está. Isso tudo aqui para chamar a atenção do torcedor maranhense.
Olha, nós temos aqui maiores públicos. Santa Cruz está disparado, com maiores públicos pagantes, né? Maiores públicos pagantes no Santa Cruz, menores públicos pagantes com renda líquida e etc e tal. Então vamos aqui aos maiores públicos pagantes nesse momento. Deixa eu ver, eu estava dando uma mexidinha aqui, até tirei do ponto. Santa Cruz lidera absoluto. Primeira, segunda, terceira, deixa eu ver quantos mais. Quarta, quinta arrecadações. Então, são o quê? 8 jogos como mandante, né? Só o último jogo foi 17 mil. Então, o Santa Cruz tem aqui. Ainda não foi publicado esse público do Santa Cruz, pelo que eu estou vendo aqui. Mas 24.730 pagantes é o primeiro público com o Figueirense. Deu 24.730 pagantes. Depois, tivemos agora o do Maranhão, que deu 17 mil, mas não está publicado ainda. Santa Cruz e Ferroviária, 16.607 pagantes. Santa Cruz e Amazonas, 12.012 pagantes. Santa Cruz e Ipiranga, 10.789 pagantes. Santa Cruz e Volta Redonda, 10.148 pagantes. Repito, deu mais de 17 mil pagantes o jogo do Santa Cruz e Maranhão. O último confronto agora da rodada 17, ainda não está inserido aqui nessa estatística. E aí, o Volta Redonda, 10.148 pagantes. Aí, a seguir vem o Paysandu e Confiança. 9.515 pagantes. O Paysandu manda bem nas arrecadações. Aí vem de novo Santa Cruz e Ituano, 9.391 pagantes. Santa Cruz e Itabaiana, 9.253 pagantes. Paysandu, aí vem, de novo, 8.636 pagantes. Sabe por quê? Porque o Paysandu alterna bons e maus momentos na competição. Depois, de novo, o Paysandu, 8.176 pagantes. Figueirense, 7.725 pagantes. Esse é o último adversário do Maranhão lá. Paysandu e Botafogo, da Paraíba, 7.091 pagantes. Botafogo da Paraíba tem uma boa arrecadação aqui de 6.806 pagantes, o melhor público do Botafogo. Pode ser que melhore agora que o time está quase classificado. Ainda briga, não está bem sacramentado ainda. Paysandu e Floresta, 6.709. Paysandu e Barra, 6.298. Confiança e Itabaiana, o clássico sergipano, 6.027 pagantes. Aí vem Paysandu e Santa Cruz, 5.660. Paysandu e Ita de Limeira, 5.214. Tem mais? Aí Maringá e Brusque, 4.859, vai caindo, né? Guarani e Itabaiana, 4.794. Guarani e Santa Cruz, 4.644 pagantes. Portanto, são 21 arrecadações. De 21 equipes, não estamos inseridos entre as melhores 21 arrecadações, tá, desse campeonato brasileiro. Menores públicos pagantes. Eu não vou nem em arrecadação, que isso aqui deixa para os clubes administrarem, né? Eu não quero administrar essas arrecadações aqui. Mas aqui nós temos o seguinte, ó, gente. Eu estava dando uma olhadinha e eu vou trazer aqui os menores públicos pagantes, tá? Você está olhando aqui. E aqui onde está certinho, aqui, ó. Amazonas e Anápolis, 43 pagantes. Pelo amor de Deus, isso aqui não pode ser público, gente. É o pior público, o Amazonas, diante do Anápolis. Que loucura. Onde está o torcedor do Amazonas? 43 pagantes. Depois o Amazonas de novo com Itabaiana, 62 pagantes. Aí Ferroviária e Barra, 68 pagantes lá na Fonte Luminosa. Aí tivemos Volta Redonda e Ituano, 92 pagantes. Volta Redonda e Brusque, 96 pagantes. Volta Redonda e Ipiranga, 97 pagantes. Floresta e Anápolis, 97 pagantes. Ipiranga e Confiança, 119 pagantes. Floresta e Amazonas, 123 pagantes. Vem Floresta e Maranhão, 129 pagantes. Floresta e Ferroviária, 131 pagantes. Floresta e Figueirense, 134 pagantes. Você vê que o Floresta, meu Deus do céu, é uma loucura também aqui o Floresta, viu? Floresta e Confiança, 138 pagantes. Volta Redonda e Ferroviária, 148 pagantes. Ipiranga e Botafogo da Paraíba, até o Ipiranga, 157 pagantes. O que mais? Volta Redonda e Anápolis, 163 pagantes. Floresta e Maringá, 168 pagantes. Maranhão e Inter de Limeira, 175 pagantes. Maranhão pode jogar para 175 pagantes, pelo amor de Deus. Volta Redonda e Confiança, 183 pagantes.
Amazonas e Ituano, 186 pagantes. Volta Redonda e Amazonas, 189 pagantes. São 21 menores arrecadações, menores públicos, digo, pagantes do Campeonato Brasileiro. Então, 21 públicos, os menores da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, é complicado. Muito complicado. Mas é vida que segue, o Maranhão está aí esperando o seu público, o Maranhão não pode estar sendo configurado aqui com menos de 200 torcedores para assistir seus jogos, nas menores arrecadações. A média do Maranhão chega ali em torno de 300 torcedores por jogo, um pouquinho mais que isso talvez, né? Então é pequeno demais para uma equipe de Série C. É hora da mobilização e a torcida pede a mobilização. Como o torcedor está sentindo dificuldade, aí muita gente diz assim, mas o torcedor não tem dinheiro, aqui o povo é pobre no estado do Maranhão, falta emprego, falta um monte de coisa, muito desempregado, a gente vê que tem muito desempregado, inclusive nos bares que andam lotados, né? O lazer, mas o torcedor também precisa ter o seu lazer e precisa ir para o estádio, no estádio também é o momento de lazer, o momento que você vai levar seu filho, vai levar sua esposa, vai levar seu namorado, você vai gastar, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas o futebol aqui não é caro. Mas se o torcedor, por exemplo, Internacional e Clube do Remo, que aconteceu nesta segunda-feira, com o empate do time do Leonardo Condé, 1-1 com o Internacional, e o Internacional saiu da zona de rebaixamento, mas o Remo ficou, mas está ali brigando. E o Mirassol entrou na zona de rebaixamento, depois daquela goleada sofrida, o time do Guanás, né, para o Flamengo de 5-1, então foi vexatório. Então, a arrecadação lá, aliás, o ingresso lá, sócio, R$ 20. O Maranhão acho que pode fazer uma campanha, o Maranhão precisa de público, precisa de torcedor para empurrar o Maranhão buscando uma vitória agora diante do Itabaiana, que é o último jogo do Maranhão nessa fase de classificação. Então vamos ver se o Maranhão, o presidente Carlos Eduardo Dias, tem aí uma promoção para o torcedor. Eu acho que o ingresso, o torcedor falou em R$ 10. Pô, mas R$ 20 dava, não dava? Faz um geral aí de R$ 20, R$ 20 em todos os setores, e aí o torcedor vai, não vai? Vai para o jogo? Dá R$ 20? É bom dar uma pensadinha, né? Porque o ingresso aí tá o quê? R$ 120, R$ 60 então acho que dá para dar uma melhorada nisso aí para o torcedor. Então, meia para todo mundo dá 60, mas o torcedor acha caro, e como o Maranhão não está tendo arrecadação, não está tendo público, na verdade, e nem arrecadação também, acho que é hora de se fazer uma promoção. Mas vamos deixar que o presidente Eduardo, com sua diretoria, possam pensar a respeito de como levar esse público para o estádio no próximo domingo, às 18h30. Até o horário não é tão bom, mas também não é tão tarde assim, 18h30, mas é domingo, né? Mas é domingo. E a gente acredita muito que as coisas possam melhorar. Gente, hoje tem bola rolando também, né? No país do futebol. Nem coloquei aqui o placar esportivo, mas eu vou colocar a torcida já aqui para dar uma luz para a gente. Torcedor que está sempre com a gente aqui, nos dando a sua moral, o seu recadinho. Hoje tem Libertadores, os brasileiros estarão em ação hoje também. Vamos dar uma olhadinha aqui na Libertadores. O Fluminense é o único brasileiro que vai estar em campo hoje, diante do Rivadavia, Independiente, Rivadavia e Fluminense, 19 horas. Eu vou transmitir esse jogo, nós aqui no canal, tá bom? Vamos transmitir. Tem 21h30 Deportes Tolima e Independiente Del Valle. E tem às 21h30 Universidade Católica e Estudiantes. A Copa Sul-Americana, Deportivo Recoleta e Boca Juniors, São Paulo e Bolívar. Amanhã tem brasileiro em ação, inclusive o Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro Série B, Londrina e Atlético Goianiense, Náutico e Ceará, Goiás e Juventude. Esse é o placar esportivo com esses jogos que estarão sendo realizados aí na Aldeia Global. Agora, eu quero trazer a participação da galera, a participação aqui do torcedor na nossa comunidade aqui do YouTube. Para você, aquele famoso Fala Galera, torcedor na linha. Então, a gente está sempre dando moral. É o único canal que dá ressonância para a sua voz, que fala aquilo que você manda para nós. A gente pelo menos analisa, a gente fala junto, a gente às vezes é agredido por alguns que parece que não tem a vivência da coisa, mas faz parte do jogo, né? A gente lamenta profundamente que alguns ajam dessa forma, mas eu não vou dar resposta alguma. Aqui é o seguinte, diz aqui Manuel Barros dos Santos. Agora o MAC.
tem que se preparar para o próximo jogo com tudo, com o objetivo de matar o jogo para ficar mais confortável. Diz aqui Manuel Barros Santos. Aí tem o Irão Ferreira, que diz aqui: que tal mudar este horário do jogo de domingo para as 16 ou 17 horas para melhorar o público? Aí o complicado é aquilo que eu já falei ainda há pouquinho, né? Porque é uma questão de prazo, de logística, e aí ficou bem mais complicado. Francisco Sampaio Correia, boa tarde, o MAC está indo bem, tem totais condições de subir para a Série B. Deusdete Alves, ele diz aqui o seguinte: oi, vamos lotar o Castelão. Então, vamos lotar o Castelão, não é verdade? Então, a gente fica nessa expectativa e vai ser um grande jogo. Eu tenho certeza que o Maranhão não vai se acomodar para cima do adversário. O Maranhão vai mandar muito bem e vai conseguir aí chegar bem. Vamos lá para o torcedor na linha, a galera que mandou seu recadinho para nós, aqui, galera do nosso WhatsApp, 98 981 7690 39. Está passando sempre aqui no rodapé para você mandar o seu recadinho para nós. Então vamos aqui ver o torcedor, o Manuel, o Miguel, na verdade, lá de Goiânia. Ele enviou seu recadinho para nós ontem. Não saiu ontem, eu sei que o Miguel estava esperando, mas vai sair hoje, viu, Miguel? A gente está sempre aqui nessa conexão contigo, nessa conexão com o nosso querido torcedor. Para você que sempre nos prestigia, que manda o seu recadinho, a gente manda também para o ar aqui o seu recado. Fala aí, meu parceiro Miguel. Bom dia, Laércio. Bom dia. Laércio, eu assisti o jogo ele não ia brincar, né? Ia para jogar mesmo. E essa equipe, Laércio, a equipe do Maranhão é uma equipe bastante entrosada, né? É uma equipe unida, né? A gente vê que o time não está alisando, não. Né? Vai para ganhar mesmo. Nessa reta final aí, o Maranhão cresceu bastante. E gostei muito ali do jogo ali do Vagalume. O Vagalume ali controlou mesmo ali no meio de campo. Arrebentou mesmo ali. Não deixou o Santa Cruz jogar. O Santa Cruz contratou jogadores aí, reforçando o time, mas eu acho que o Santa Cruz aí não tem ainda também um bom entrosamento aí. E o Maranhão não tem nada a ver com isso, né? A gente vê que o Marque cresceu muito nessa reta final. E aí o Maranhão poderia ter ganhado o jogo até de 3-0, 2-0, né? Uhum. Mas tudo bem, ganhou de 1-0, tá bom. E o Maranhão tem tudo agora para se classificar. Ganhar do Itabaiana e pelo menos um empate contra o Figueira. Se não ganhar do Figueira, mas pelo menos empatar. Daí se classifica para a próxima fase. É isso aí, vai. Estamos juntos. Um abraço. Abraço, grande Miguel. Grande... Tem que ganhar o Figueira, tem que ganhar. Bom dia, meu craque Lala Costa, o narrador bom de bola que a galera gosta, o homem que voa nas asas do prazer. Uma ótima, abençoada semana, cheia de paz, saúde, prosperidade, amor. Vamos que vamos. Grande vitória do Maranhão Atlético Clube lá em cima dos homens da Cruz. Vamos ver o que estão resolvendo pelas hortes da Bolívia querida. Parece que a justiça permanece com o nosso presidente Sérgio, que é o certo lá no comando. O cara com esse monte de enrolada não tem condição de assumir a Bolívia querida. O Sampaio está prestando de paz, né, de desespero. Entendeu? E chega desses brabá nos bastidores do Sampaio. E o futebol maranhense sem Sampaio bota não vejo, mas tem que ter a diretoria, né? Brincadeira, né? Você pode comandar um time desse, entendeu? Time de massa, time de torcida, que hoje já não vai ninguém em campo devido aos times mal montados, mal conduzidos. E é uma tristeza pra gente, muita tristeza demais, entendeu? E mas vamos aguardar os acontecimentos, deixar essa ventania passar e ver o que vai dar. Em nome de Jesus, que dê tudo certo. Né? Deus abençoe, que
as coisas se resolvam e essa paz retorne suas normalidade, para que o nosso torcedor possa voltar a vestir sua camisa com amor e com carinho. Tamo junto, meu craque Lalá, ligadinho sempre no canal LCN. Um forte abraço, meu querido. Paz e saúde para todos nós. Saúde e paz. Valeu, grande Chaguinha Diniz. Diria o nosso querido Robson de Governador Valadares, Lácio Costa, a figura, rapaz, gente muito querida. Obrigado, grande Robson. Não vislumbrei aqui a sua mensagem, né? Mas manda aí seu recadinho para nós. Muito importante, o grande Robson lá de Governador Valadares. Sempre aqui na conexão. E a gente agradece muito aí o carinho do nosso querido Robson de Governador Valadares. É isso, minha galera, vamos que vamos, estamos juntos, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe sempre com a gente, olha, a gente está sempre mandando um recadinho para você, sempre mandando esse recadinho que é importante, vendo você nos comentários, que você comenta também nos nossos conteúdos, nas nossas lives, então a gente está sempre aqui para bater esse papo. Abração de coração, fique com Deus, uma excelente terça-feira para você. Se o professor Testoni der uma coletiva hoje, a gente vai exibi-la amanhã aqui no canal LCN. Daqui a pouquinho tem bancada esportiva, 18 horas você não pode perder. Abraço de coração, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 988020326, 3238-5050. Fale com a equipe do Mendes.